Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. A diaconisa Cleise fez a leitura inicial e é o tema da nossa palavra de hoje. Fala sobre a pérola, de grande valor, e a base desse texto está em Mateus, no capítulo 13. Se você quiser procurar mais uma vez aí na sua Bíblia, apenas alguns versos a partir do versículo 44, Mateus 13, 44. Amém? A palavra de Deus nos diz o seguinte, eu vou ler aqui no nome do Senhor Jesus. Mateus 13, 44 em diante, diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e o escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca por pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Senhor Deus, misericordioso Pai, nós estamos em Tua presença, nós agradecemos por ela, nós agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que é o nosso convidado especial, Ele que vem trazendo a direção, Ele que vem trazendo um ambiente espiritual agradável, para que o nosso culto suba até a Tua presença, Senhor, como um incenso suave. Nós agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz, e todos nós que estamos aqui com alegria, Te louvamos por ter nos permitido sair dos nossos lares, Senhor, e termos vindo aqui para que o Teu nome e apenas o Teu nome seja glorificado. Essa palavra foi lida e eu peço que ao abrir a minha boca, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo falando conosco para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Existem muitos comentários a respeito desse texto, por pequeno que ele seja, mas tem uma importância tremenda para as nossas vidas. Eu li já há muitos anos alguns comentários profundos, e tem livros e mais livros escritos, às vezes por conta de três versos bíblicos, mas Deus dá a inspiração e homens e mulheres de Deus escrevem aí de uma forma tremenda. O resumo disso que a gente leu, de fato e de verdade, é que existe algo muito valioso, um tesouro valiosíssimo e uma pérola de grande valor. Essa pérola e esse tesouro, eles são referências, eles são ilustrações, eles são figuras de uma única coisa, que de verdade é o reino de Deus. Amém, irmãos? Não somos nós que temos esse valor. Não foi Jesus que nos encontrou, como nós podemos ver em muitas referências bíblicas, muitos louvores, muitas pregações, de que Jesus nos encontrou e que viu em nós algum valor. Na verdade, nós fomos encontrados por Jesus. A palavra de Deus diz que Ele foi enviado e Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. É o contrário. Ele não viu em nós valor e Ele deu valor através de quem? Através da sua morte, que nós recebemos dele a vida. Nós estávamos vivendo em trevas, independente da gente já ter conhecido Jesus ou não, e nós encontramos, como diz lá em João, o povo que estava em treva, ele viu uma grande luz, e aquela grande luz, ela veio para nos resgatar, para nos tirar de lá. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, ele era Deus. Ele veio para os seus, depois o texto vai continuar, só que aqueles para quais ele veio não receberam,
O que foi que o Senhor diz no próprio texto? Mas a todos quantos receberam, Ele deu alegria, a satisfação, Ele deu o regozijo, Ele deu o privilégio? Não. Ele deu o poder dessas pessoas serem feitas filhos de Deus. Então nós éramos criaturas, nós fomos feitos filhos, mas depois perdemos essa condição de filho, não porque o Senhor retirou a mão de sobre nós, mas porque nós saímos debaixo da mão forte, potente e poderosa do Senhor. O Senhor disse que os ouvidos dele não estão tapados, os olhos não estão fechados e a mão não está encolhida. Mas o que é que faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados. Então, não é Deus que se afasta de nós. Eu sempre gosto de ilustrar essa frase dizendo que lá no Éden, depois da queda do homem, Deus estava ali na hora certa, no lugar certo, no momento em que ele descia costumeiramente, e ali para falar com o homem que não estava, e ele chamando por Adão no jardim, depois ele vai se encontrar com ele e a mulher, aí Adão dá aquela desculpa: Senhor, eu ouvi a tua voz chamando por mim no jardim, mas eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. Pecado, mesmo o pecado original, mesmo o primeiro pecado, não afastou Deus do homem. O que aconteceu é que o homem, envergonhado, entristecido, humilhado, ele se escondeu quando Deus havia o chamado. Nós não temos esse valor que esse tesouro está propondo aqui. Nós não temos o valor que essa joia ela está propondo aqui. O que esse tesouro representa e o que essa joia representa, as duas coisas são a mesma representação e elas duas representam o reino de Deus. As duas coisas. O primeiro, olha só que coisa interessante. Também o reino dos céus ele é semelhante a um tesouro escondido no campo. Nós não temos essa consciência, talvez, do que seja isso. Eu, particularmente, ainda moro aqui em um apartamento. O máximo que eu tenho ali de terra é um vasinho que tem algumas plantinhas da minha esposa lá que estão plantadas. É o que tem de terra lá em casa. Só que no tempo em que essa parábola foi contada, os israelitas aqui, o pessoal da Palestina, possuíam casas e alguns deles possuíam uma casa dentro de um campo. Era comum eles terem campo naquela época. Só que para evitar assalto, para evitar as pessoas que iriam visitar, às vezes, sem nem intenção de roubar, para não chamar a atenção, aquilo que eles tinham de mais valioso, eles enterravam, eles colocavam na terra de verdade, dentro de um baú ou dentro de uma outra coisa. Construções eram feitas subterrâneas para que os tesouros foram guardados. Nesse primeiro fato aqui, a Bíblia diz que estava escondido no campo e um homem o encontrou. Não significa que ele estava procurando, mas ele estava no campo e andando pelo campo encontrou aquele tesouro. Para a alegria dele, a Bíblia diz, para o gozo, para que ele tenha usufruído, o que foi que ele fez? Ele voltou aonde ele estava e ali ele vendeu tudo o que ele tinha. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Aí ele vai, vende tudo quanto tinha para comprar o quê? Aquele campo. Aquele tesouro tinha um dono. Aquele tesouro tinha um dono. Quem sabe se aquele homem que era o dono do campo sabia daquele tesouro? Muito provavelmente não. Porque ele não iria vender. Quem sabe se esse tesouro era do dono anterior, que havia morrido e que a família havia vendido, talvez sem que o tesouro fosse mostrado para eles, sem que o tesouro fosse revelado para eles. E agora ele acha, e o tesouro, para que você tenha ideia do valor que ele tem, era maior do que o campo. O valor do tesouro era maior do que o campo onde ele estava escondido, onde ele estava enterrado. E era mais importante para ele, porque ele não podia comprar o tesouro. Irmãos, é uma loucura pensar que ele ia vender tudo o que ele tinha para comprar alguma coisa que tinha o mesmo valor. Ele vendeu tudo o que tinha e próximo do valor de tudo que ele tinha era o campo. Só que o tesouro que estava no campo era muito mais valioso do que tudo que ele tinha e de quanto até valia
aquele campo. E ele fez isso para usufruir daquele tesouro, para se beneficiar, para passar a ser o dono, o senhor dele, para passar a ter aquele tesouro. Ele foi e vendeu tudo o que ele possuía. Não foi ele que encontrou o tesouro, foi o tesouro que o encontrou. Agora no versículo seguinte diz assim, outro assim, quer dizer, da mesma forma, o reino dos céus é semelhante a um homem que é negociante. Esse estava procurando. Olha a diferença, como é interessante. Ele estava procurando, ele era negociante de boas pérolas. Ele queria algo bom. Ouça, irmãos, ele queria algo bom. E ele procurava algo bom, mas ele encontrou algo extraordinário. Amém, irmãos? Ele queria alguma coisa boa, mas ele encontrou uma coisa que ele ainda não havia mensurado, talvez inédito. Aí ele encontrou uma joia, segundo a palavra de Deus aqui, uma pérola de grande valor. Aí ele foi, vendeu tudo quanto ele tinha e ele comprou aquela pérola. Tudo o que ele tinha valia aquela pérola. Primeiro o tesouro encontrou aquele homem no campo. O homem encontrou por acaso. Mas aquela pérola, ela estava sendo procurada. Não ela. Alguma coisa menor. Alguma coisa com menos valor. Alguma coisa dentro de uma perspectiva. Alguma coisa dentro de uma realidade. Mas aquele negociante que estava acostumado, a palavra negociante significa que ele era profissional dentro, ele vivia do comércio, ele vivia do negócio. Mas ele encontrou alguma coisa que ele jamais imaginou que existisse. Só que ele deu o valor. Ele deu o valor. Quem tinha aquela pérola talvez não sabia o valor que ela tinha. Tudo o que ele tinha, pagou a pérola. Mas você entende que se ele comprou vendendo tudo o que tinha, é porque ela era mais importante do que tudo o que ele possuía. O tesouro no campo deixou-se encontrar, mas aquela pérola, ela foi encontrada por aquele homem que estava a negociar. O tesouro mais importante das nossas vidas, meu amado, se ele ainda não é o reino dos céus, nós não sabemos o valor que nós temos, nós não sabemos o valor que foi pago por nós e nós não sabemos o valor que Cristo Jesus preparou e organizou e separou para nós uma morada eterna, um lugar eterno, um reino que é acima de todos os reinos, comandado e liderado por um Senhor que é o Senhor de todos os senhores. Ele é o Senhor dos senhores. Quantas pessoas, irmãos, eles foram encontrados pelo Evangelho? Quantas pessoas estavam na porta de casa e tinham um culto lá no vizinho? O vizinho deu o culto e estava todo mundo ali glorificando, exaltando o nome do Senhor. De repente ele está ouvindo lá e ele ouve a palavra e ele chora com aquilo que ele está ouvindo. E no apelo do pastor até despretensioso, o pastor chama para receber uma oração e ele vem na frente para receber. E quando ele chega à frente para receber, na verdade ele não está querendo a cura, ele não está querendo uma transformação, ele não está querendo um emprego, não, ele quer uma mudança radical na sua vida, porque agora aquela palavra encontrou um coração desejoso do reino dos céus, e aí ele se entrega totalmente, porque nada do que ele conquistou, nada do que ele comprou, nada do que ele fez, aonde ele esteve, quem ele conhece, o que ele é ou o que ele tem, é mais importante do que o reino que acabou de ser pregado, e agora ele se entrega para aquela palavra. Ele não foi à igreja, ele não estava com uma necessidade nenhuma, ele não estava desenganado, ele não estava com o casamento terminando, ele simplesmente ouviu a palavra e agora aquela palavra toma a vida dele para mudá-la completamente e radicalmente. Amém, meus amados? Esse é o homem que encontrou o tesouro no campo. Ele encontrou no campo. E ele entendeu que o casamento dele, que já estava bom, agora poderia ser ainda muito melhor, com Cristo do lado.
Porque às vezes não tem sentido. Esses dias um jovem perguntou a respeito do amor à primeira vista, e eu lembrei de uma palavra que a Cleide diz: quando você ama à primeira vista, você olha um para o outro. Isso não é amor. Amor não é olhar um para o outro e se querer e se gostar. Amor é você saber que aquela pessoa que você encontrou vai olhar com você e vai caminhar na mesma direção. É isso que é amor. E de repente o casamento está bom, mas agora Cristo Jesus se apresenta lá no seu local de trabalho, no carro você está ouvindo uma música, de repente alguém manda um vídeo para você no seu WhatsApp, de repente você está navegando lá pelo seu, de repente é um rádio mesmo, esse rádio tradicional, lá na sua sala, lá no seu quintal. Meu pai ama ouvir quando ele está nos momentos a sós, assim, pregações e mais pregações, textos bíblicos, leituras, louvores. Nós dormíamos, às vezes, na nossa infância, ouvindo louvores que nós nem sabíamos que iam ficar guardados no nosso coração, na nossa mente, que um dia nós serviríamos ao Senhor e também nós cantaríamos para Ele com a mesma alegria que aquelas pessoas estavam cantando. Nós fomos alcançados por Ele, nós o encontramos despretensiosamente, mas a nossa vida nunca mais foi a mesma. Porque quando você encontra esse tesouro, e também encontra você, Ele muda a tua vida, Ele muda o teu caminho, Ele muda o teu falar, Ele muda o teu pensar, de uma maneira tão grande. Você quer fazer uma prova disso? Só pergunte: pastor, como é que eu sei que a minha vida foi mudada? É quando alguém se aproxima de você e também tem a sua vida mudada. Se a vida das pessoas que estão ao seu redor não tem transformação, se as pessoas chegam tristes perto de você e saem mais tristes ainda, se elas chegam angustiadas e saem mais angustiadas, se você não tem uma palavra para dar, significa que a tua vida provavelmente não tenha sido transformada. Porque quando você recebe o reino de Deus na sua vida, você consegue contagiar com a esperança, com a paz, com o amor, com a alegria, com esse desejo de louvar, de servir, de glorificar o nome do Senhor. Ela vê, ela ouve você cantando, talvez ela não entenda o que está acontecendo, mas mais tarde ela vai entender que você está fazendo aquilo porque a tua vida Jesus já transformou. Agora eu posso te saudar com a paz do Senhor. Já vê esse louvor? Se tu me ama de todo o coração, né? Me mostra o teu carinho e aperta a minha mão. Nós cantávamos quando nós éramos meninos isso aí. A minha vida, Jesus já transformou. Agora eu posso te saudar. Não é que eu te dou a paz, eu te desejo a paz, porque agora a paz me encontrou. O reino de Deus, ele é semelhante a esse homem que está no campo, acha um tesouro e ele corre e vende tudo que ele tem e ele não compra o tesouro. O tesouro não tem preço. Ele não tem preço. A gente vende tudo que tem para comprar o terreno, para comprar o campo onde está aquele tesouro. Nós não temos condições, nem dando a nossa vida. O apóstolo Paulo falou isso aí. Não tem nada que nós possamos fazer para que nós possamos conquistar aquilo que Jesus Cristo já conquistou lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. O que é que eu preciso fazer agora? Não é comprar a minha salvação, não é comprar a minha entrada no reino, mas é aceitar o sangue dele que foi derramado por mim. O preço ele já pagou. O preço para a minha vida, para que eu possa ter entrada nesse reino e usufruir dele aqui, como o próprio Jesus falou para Pedro, 100 vezes mais aqui nesse lugar. O preço que eu posso pagar é aceitar a Jesus, que eu devo pagar é aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e entregar a minha vida para Ele. O que aconteceu com aquele carcereiro? Aquele carcereiro estava procurando, já não é semelhante ao homem que encontrou, já é semelhante ao negociador. Paulo estava entrando lá no caminho de Damasco, já chegando próximo de Damasco. Saulo, na verdade, perseguidor, mandou matar, mandou prender, e agora com carta branca para tirar de dentro das casas, porque ninguém se reunia mais nas igrejas, nas sinagogas, era perigoso. Estava dentro do lar, e para entrar no lar e arrancar de lá, ele precisava de autorização. E ele tinha tanta fúria, tanta vontade de fazer aquilo que ele achava que era a vontade de Deus, que ele foi lá e pediu carta lá para o Sinédrio, lá para os seus líderes, e eles deram a carta branca para ele.
vai entrar nos lares, arrancar para fora e matar, como apedrejado ou não, como fizeram com Estevão. Saulo talvez não tenha jogado uma pedra, mas ele consentiu que fizesse isso. A roupa de Estevão deve ter sido apedrejado sem roupa. Foi jogada aos pés daquele ainda jovem Saulo. Saulo estava no campo procurando alguma coisa, irmãos? Não. Para ele estava tudo bem. Para ele, a vida dele não precisava de mais nada, porque ele estava pleno dentro da sua profissão, dentro da sua hierarquia, ele estava pleno dentro do comando, ele era conhecedor, para os gregos ele falava em grego, para os judeus ele falava em hebraico, para os romanos ele falava em latim, era um homem que tinha sido ali, era o cara daquela época, era o top lá daquele povo todo lá. E caminhando ali para a estrada de Damasco, na estrada de Damasco, de repente, aquele tesouro maravilhoso, inigualável, se apresentou para ele e chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Quem és tu? Quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí já não é mais tu, agora é Senhor. O que tu queres que eu faça, Senhor? A vida dele foi mudada porque o tesouro o encontrou. O tesouro encontrou. Ele não estava procurando. Ele foi achado por Jesus. E de um Saulo, agora se levanta Paulo, o príncipe ali dos pregadores ali aos gentios. O homem que levou o evangelho como nunca nenhum outro havia feito, tão distante que chegou até nós aqui, aquelas palavras de Pedro, Paulo, de Tiago, de João, todos aqueles homens ali, pregadores, nos alcançou aqui. O reino nos encontrou pelo amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas você vê o homem que estavam procurando, você vê, por exemplo, Nicodemos, você vê, por exemplo, Zaqueu. Você vê, por exemplo, aquele carcereiro que eu havia falado, o carcereiro disse: o que é que eu preciso fazer para herdar, para ser salvo como vocês são? Salvo? Vocês estão presos. Não, quem estava preso, irmãos, é quem não tem um reino. Quem está preso é quem não tem um louvor para cantar. Quem está preso é quem não tem alegria de louvar. Mas eu estou vivo, eu estou saudável. Não, você não está vivo, você existe. Porque o ladrão vem roubar, matar e ele vem destruir. Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. A vida em abundância só tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O que é vida em abundância? É você se aproximar de alguém que está triste e você levar alegria para aquela pessoa, de você visitar uma pessoa que está enferma e orar por ela e desejar pela sua fé e pela fé da pessoa que aquela cura que vem de Deus alcance o coração dela, o corpo dela, a mente dela, onde quer que esteja doente, ela levante dali e ela seja curada, como foi a sogra de Pedro. Jesus tocou nela, ela estava muito doente, o Senhor tocou, o que a Bíblia diz? Ela levantou e ela passou a servi-lo. Ela não foi dar um testemunho da cura, ela estava servindo a quem a curou. É isso que é o Evangelho, é esse que é o reino de Deus, essa é a transformação que acontece. Agora o homem está negociando e ele procura algo muito valioso, e quando ele encontra e ele está procurando e ele dá valor para aquilo que aquela joia tem, daquilo que aquela pérola tem, ele dá o valor. Nós precisamos dar valor para a salvação que nós temos no Senhor. Salvação. Salvação, irmãos, é o maior de todos os tesouros que nós temos e nós precisamos dar valor para a salvação que nós adquirimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o Salvador. Ali na cruz, quando ele disse está consumado, a palavra hebraica é tetelestai, ou tatelestai, em algumas versões ela diz isso, significa está consumado. Naquela época, no comércio grego, encontraram um carimbo, um recibo com um carimbo escrito tetelestai. Estava carimbado. E o que é que significa um recibo com esse carimbo? Significa que ele estava pago. Ele estava pago. Quando Jesus, antes de entregar a sua vida ali na cruz,
ele deu esse brado dizendo que já estava pago, significa que você não tem nada que possa comprar. Nada que você tenha de valor possa comprar, a não ser quem você é, seja dado para aquele que já comprou, aquele que já adquiriu, aquele que já venceu, aquele que já morreu. Nós precisamos dar esse valor. E o reino de Deus, ele é semelhante a esse tesouro que foi encontrado, mas ele é também semelhante a essa pérola que foi negociada. Às vezes chega alguém na igreja que está doente, está desenganado. Nós oramos em Belém há muitos anos, quase 30 anos atrás, ou mais de 30, nós oramos por uma pessoa que estava muito enferma. E lá na igreja, eu lembro disso, eu estava lá, eu era muito novo ainda, mas eu lembro disso, houve uma profecia, e o Senhor disse, eu irei curá-la. Era uma mulher, eu irei curá-la, mas não é aqui. E aí a família, poxa, disse, não é aqui, então vamos procurar outro lugar. E a família saiu com ela procurando em tudo quanto foi igreja, tudo quanto foi lugar. Um dia, aquela mulher, ela aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Antes de ser curada, ela aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E sabe o que aconteceu? Ela morreu. Ela só morreu e só acabou com aquela dor, acabou com aquela angústia, acabou com aquele sofrimento quando ela entregou a vida para Cristo Jesus. Aí eu entendi, mesmo com meus 14 anos, que o Senhor havia curado, mas não aqui. Foi isso que o Senhor quis dizer. Eu vou curá-la, mas não é aqui. Como se ele tivesse dito, eu tenho um lugar muito melhor para ela. Ela vale para mim muito mais do que tudo o que está aqui. Eu tenho um lugar especial, um lugar separado. A cura dela já é certa. Só que ela precisa aceitar a mim como Senhor e Salvador. E não disse isso, mas hoje eu entendo que foi assim. Aquela pérola foi encontrada e foi dado valor para ela. Foi dado valor para ela. Você também tem valor. Cristo fez isso. Cristo morreu por você, mas você precisa dar valor àquilo que esse tesouro e essa pérola está simbolizando aqui. O reino de Deus que precisa ser procurado, que precisa ser encontrado, que precisa ser valorizado, porque não tem nada, ouça, não tem nada e não tem ninguém aqui que vale esse reino. Não tem nenhum tesouro, nenhum bem, o mais precioso, o homem mais rico, o Salomão da vida, que tinha tesouros inigualáveis. Nem Davi, nem nenhum outro rei, vivo ou morto, nenhum outro rei tem o bem precioso para comprar esse tesouro. Jesus já comprou, ele já adquiriu a entrada no reino por nós, mas eu e você precisamos diariamente confessá-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador, e não nos entregar às coisas desse mundo, aos bens desse mundo, aos tesouros desse mundo. Ao contrário, saber que nós somos passageiros aqui, e o que é de fato e de verdade, eterno, é o reino que está preparado para mim e para você. Só existe valor na eternidade. Só existe valor naquilo que é eterno. Eu e você poderemos ser. Só que nós temos que aceitar Jesus, entregar a nossa vida a Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador e sermos fiéis até a morte. E aí nós recebemos a coroa da vida. Se estivermos vivos quando Ele voltar para inaugurar o seu reino, nós apenas seremos transformados. Nós não veremos a morte. Nós seremos transformados e nós continuaremos vivendo, mas agora em um dia que não terá fim. Isso é a eternidade. E se estivermos mortos, mas até o nosso último suspiro, guardarmos a esperança, guardarmos a paz, guardarmos a fé, o amor naquele que já entregou a sua vida, se nós não blasfemarmos, se nós não olharmos, se nós não amarmos mais o presente século, mas a Cristo Jesus e a esse reino nós devemos lutar para vencer, aí nós seremos ressuscitados na primeira ressurreição. E ainda precederemos aqueles que estão vivos,
porque nós ressuscitaremos já transformados e encontraremos aqueles que estão vivos esperando o Senhor ali nas nuvens do céu. E aí nós viveremos com Ele para todo sempre. Para todo sempre. Não existe bem precioso nessa terra. Não existe prazer nessa terra. Não existe pessoa nessa terra. Não existe patrimônio nessa terra. Não existe nada e nem ninguém nessa terra que tenha mais valor do que o reino que está preparado para mim e preparado para você. Nada. Paulo, aqui em Filipenses, deixa eu ver se eu consigo encontrar, se não me engano, é Filipenses 4. Só para a gente encerrar, eu quero fazer a leitura desse texto. Carta de Paulo. Aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 3, é isso. Capítulo 3. A partir do versículo 7, diz assim: mas o que para mim era ganho, isso é Paulo falando, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para mim foi também precioso por Cristo Jesus. Oh, glórias ao nome do Senhor. Eu não julgo ter alcançado, eu não julgo ser perfeito, Paulo disse. Eu não julgo, mas eu quero, deixando o que ficou para trás, olhando para o alvo, perseguindo e buscando aquilo que o Senhor, Ele tem para mim. Ele olha para Cristo e vê como o dom mais precioso que Ele pode possuir. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Vamos em pé em nome do Senhor Jesus.